Parece que sim. Gente, a semana passada eu fui para a audiência lá em Santa Luzia. Sabe que hora que eu saí lá? 7 horas da noite. Ah, Lá naquela não tem audiência, 7 Tem horas. uma lanchonete no fora no meio do nada, fora da cidade. Não, é fora não, longe. Não, então você não almoçou nem comeu nada. Não, a mulher comprou um... Perdeu nossa companhia. Viu? Pois é. A audiência começou, era para começar 2, começou 3h30. Você mentiu? Você era testemunha. Eu acho que eu só errei no número de gente que eu indiquei, presidente. Eu falei que é 30, mas não era nem 15 quando eu fui fazer as contas. Então, a primeira sustentação oral que nós temos é de qual sala? De 8h35, do doutor. Vicente. É. 8h35, doutor Vicente. Ele tá mandando entrar de novo. Ó, os do Helder eu trouxe todos aqui impresso. Doutor Vicente vai ser o 21? Sim. Espera só um minuto. Não, é o 12, doutor. Opa. Chamar o doutor Moisés, que ele chegou primeiro. 12. Ele já estava paramentado. É. Tem esperança aqui. Retornando aos trabalhos da sessão. Que ligando, doutor Sebastião, não fala pra cá, não. Ele disse que parece que voltou aqui, aquela 7266. Nossa secretária para o... Chegou aí? Aqui não, Aí ainda não. não. É, 8h35? Sim, 8h35. número 12 da pauta. Então, nós estamos voltando para a sala de 8h35. Relator, doutor Vicente. Processo número 12. Nossa secretária para o pregão. Inscrito no 12 da pauta, doutor Vicente, doutor Moisés Fonseca Monteiro Alves, pelo recorrente. Boa tarde, doutor. Já abri aqui, doutor. Doutor Moisés fala pelo recorrente, né? Isso. Com êxito do recurso da reclamante no mérito do provimento parcial para deferir o pagamento de 15 minutos extras nos dias em que a jornada contratual tiver sido extrapolada, conforme se apurar pelos cartões de ponto acostados aos autos, observado o adicional convencional e, na sua falta, o legal, com reflexos de em repouso semanal remunerado, aviso prévio, férias mais 1/3, 10º salários e FGTS mais 40%. Para apuração das horas extras, deverá ser observada a evolução salarial da altura, a integração à base de cálculo de todas as parcelas de natureza salarial, nos termos da súmula 264-ST e do divisor 220. Declara a natureza salarial das parcelas deferidas, exceto reflexo em férias indenizadas e FGTS mais 40%. Arbitro o valor da condenação em R$ 4.000, com custos de R$ 80 pela reclamada. Juros de correção monetária nos termos da fundamentação. Excelência. Doutor, pois não, doutor Moisés. Só a título de esclarecimento, com relação à jornada, doutor, Excelência, o que o senhor... A apuração das horas extras deverá ser observada a evolução salarial da altura, a integração da base de cálculo de todas as parcelas de natureza salarial e foi deferido os 15 minutos extras nos dias em que a jornada extrapolou conforme cartão de ponto acostado aos autos. Tem questão de aí banco de horas e tal, o que foi deferido foi isso. As horas extras foi negado provimento. Esse resultado atende ao senhor, doutor? Parcialmente, Excelência. Então, o senhor tem a palavra. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Boa tarde aos ínclitos julgadores e membros do Ministério Público, serventuários de Justiça, colega advogado aqui presente. Parabenizo Vossas Excelências por valorizar a advocacia que hoje veio exercer o seu mistério aqui, desde cedo, assim como Vossas Excelências, e que, diante das vicissitudes aí desse problema tecnológico que acaba por nos deixar absortos, Vossas Excelências mantiveram o planejamento e terminaram a sessão, o que valoriza muito a gente não ver adiada, ainda que Não, Vossas... doutor, nós temos mais 200 processos ainda a serem julgados hoje ainda. Pois é, Excelência. Então, eu agradeço muito em nome da advocacia, porque Nós que agradecemos. isso valoriza muito o nosso trabalho. Bom,
Com relação à jornada fixada, Excelência, data máxima vênia e essa sustentação, no que pese resignada com a sentença, ela vem revestida com muito respeito ao trabalho da magistrada ali de primeira instância e também, sobretudo, ao voto do relator, que em parte acolhe o pleito da reclamante, no caso em epígrafe. No que diz respeito à jornada, as decisões se parecem merecer um pequeno reparo, porquanto a valoração da prova testemunhal levada ao processo de instrução não foi, segundo a nossa percepção, distribuída de forma... acolhida de forma necessária. Porquanto a reclamada, no que pese uma grande empresa e com um cabedal estrutural violento, detendo vários funcionários, inclusive por confissão do preposto, não se digna levar para colaborar com o processo de instrução nenhuma testemunha. E, portanto, a reclamante que leva duas testemunhas estas que compartilharam com ela da jornada de trabalho, no que pese uma delas ter um período prescrito, mas, contudo, corroborando e concordando com o que dizia a outra testemunha, e também demonstrando conhecimento do cenário que a reclamante vem pleitear, a sentença não reconhece os depoimentos testemunhais e não é capaz de verificar a injustiça que está sendo processada para a reclamante, na medida de que tinha uma jornada extremamente exaustiva. E isso está relatado no depoimento da testemunha, que, se não reconhecida a jornada apontada pela inicial, cuja testemunha, a prova testemunhal, leva-nos a crer verídica e verossímeis as alegações da inicial, no mínimo a jornada apontada como sua da testemunha poder-se-ia ser reconhecida na medida que ela diz que chegava no serviço e a reclamante já estava lá às 7h30 da manhã e que ela, ao sair, deixava a reclamante lá. Então, essa testemunha diz isso, assim como a outra testemunha também o diz e comprova que o ponto trazido pela reclamada, ele não era marcado de forma correta, né? Então, tanto as alegações da inicial quanto das duas testemunhas corroboram para a marcação equivocada do ponto, dizendo, inclusive, que a recomendação que se recebia da supervisora era que marcasse em horários diferentes, mas mais ou menos no mesmo período, e que retornasse ao trabalho, ou começasse a trabalhar e depois fosse marcar o ponto. Ela diz, inclusive, que a pedido da supervisora já corrigiu o ponto várias vezes, porquanto fora marcado de forma equivocada. Assim sendo, Excelência, o que se requer é que seja repensado o voto do eminente relator no reconhecimento da jornada apontada na inicial, ou pelo menos no reconhecimento da jornada apontada pela prova testemunhal, até para prestigiar a prova testemunhal trazida aos autos, com vistas a instruir melhor os autos e aclarar a visão dos magistrados que irão decidir naqueles autos, porquanto a reclamada não traz aos autos nenhuma prova ou alegação que não fosse unilateralmente produzida. Já a reclamante traz duas testemunhas essas cujos depoimentos são muito semelhantes e que também batem com aquilo que diz a inicial. Portanto, Excelência, até pelo que fora confessado pelo preposto em relação a uma das testemunhas, nós pedimos para que seja valorada a prova testemunhal e seja reconhecida a jornada apontada na inicial, ou pelo menos a jornada apontada pelas testemunhas. Então, no que diz respeito à jornada, o que se requer aqui é o provimento do recurso. Eu agradeço novamente Vossas Excelências pela paciência e pelo brilhantismo do exercício das atribuições de Vossas Excelências e agradeço sobremaneira a atenção.
Doutor Moisés, nós que agradecemos a compreensão do senhor. Passa a palavra ao relator. Com relação ao que foi dito da tribuna e bem sustentado pelo procurador, eu não tive entendimento diverso em razão de seguir o próprio entendimento do juízo Acó, no sentido de que a prova testemunhal não se mostrou robusta o suficiente para desconstituir os registros de horários dos espelhos de ponto. E, inclusive, em análise aos depoimentos das testemunhas, há algumas incongruências, né, que foram notadas, que a testemunha afirma que o registro da jornada só era possível até às 17 horas. Mas a análise dos cartões de ponto, né, permite verificar que há marcações, por exemplo, até às 17h59, e contrariando aquilo que foi dito pela própria testemunha. E, conforme ficou constando na sentença, a segunda testemunha ouvida trabalhou com a autora em período já prescrito do contrato de trabalho, não sabendo informar sobre a jornada referente ao período não prescrito. Então, a primeira testemunha ouvida trouxe informações vagas sobre a jornada, o horário de trabalho da reclamante, afirmando que nem sempre via a reclamante quando chegava no serviço, mas, nas vezes em que isso ocorreu, sabe dizer que ela já estava na empresa quando chegava e tal. Então, eu entendo que a prova contra uma marcação do ponto e essa razão pela qual a empresa talvez não tivesse levado prova testemunhal é porque ela fiou na prova documental que ela diz que é a correta. E caberia à reclamante uma prova robusta no sentido de infirmar de modo claro que isso ocorresse, não convencendo nem ao juiz de primeiro grau e eu entendo que ao juízo ad quem. Pois não, doutor Helder. Senhor presidente, eu estou de acordo. E doutora Maristela. Não tem uma divergência com relação a aqueles... Eu pus aqui nem divergência, né? Seria um acréscimo. Eu só deferiria as horas extras previstas no artigo 384, se provada que foi prestação de horas extras superior a 10 minutos. Isso. É do parágrafo 1º do artigo... Do artigo 58. 58. Ele vai trabalhar 1 minuto a mais, vai ganhar 15? Aliás, esse artigo, eu vou te falar um negócio. Bom, eu também estou acompanhando, então. Fui eu que fiz. Eu sei, eu estou te acompanhando. É porque eu não Pode pôr unânime, então. Só para crescer, né, fundamentos. só para nesse sentido, Não, fundamento né? e conclusão. Deferir Do 384, desde que ultrapassada a jornada após o limite previsto no artigo 58, parágrafo 2º. Unânime. Então, a decisão... 15 minutos desde que... Né, Campana de ultrapassar. Desde que... Então, é decisão unânime, é o resultado que se proclama, conforme o voto do relator. De intervalo, precisa fazer um. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. doutor. Próximo processo. Ainda na pauta do doutor Vicente, no 21, inscrito doutor Kleber Alves de Carvalho, pelo recorrente reclamante. Quando o relator tiver acesso. Veio, né? Agradecemos ao doutor Kleber aí pela paciência. Conheço os recursos ordinários no método parcial provimento ao recurso do reclamante para reconhecer a estabilidade provisória nos termos do artigo 118 da Lei 8.213/91. Dou parcial provimento ao recurso do reclamado para decotar da condenação o pagamento dos honorários assistenciais. Mantido o valor da condenação, porque ainda é compatível. Doutor Kleber, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhor relator, a pessoa de quem cumprimento os demais presentes nessa sessão, a proposta de voto encaminhada atende em parte os anseios do recorrente, que insiste na ampliação do provimento do seu recurso ordinário, especialmente no que diz respeito ao reconhecimento dos salários vencidos. Há um pedido também de revisão, né, ou fixação de estabelecimento de multa pelo descumprimento da tutela antecipada, e eu chamo a atenção especial ao pedido de dano moral. Na ótica do recorrente, reclamante, a prova do dano do ato ilícito está nos autos. Trata-se de um pedido feito por um bancário contra o Banco Itaú, que foi solicitada a sua reintegração ao emprego, foi deferida por tutela antecipada, e entende o reclamante que os fatos
que ensejaram essa demissão, que justificaram o pedido de reintegração que foi deferido, justificam essa condenação no dano moral. Então, o que insiste aqui é o provimento integral do recurso do reclamante e que seja negado provimento ao recurso do banco. Muito obrigado, senhor relator. A matéria aqui, ela, conforme foi colocada, ela é restrita mesmo, mais singela com relação a essa questão, e estou dando provimento aqui para reconhecer essa questão de estabilidade. E, com relação à indenização aos salários vencidos, o juízo sentenciante deferiu ao autor os salários vencidos desde a data da propositura da ação e vincendos até a efetiva reintegração no emprego. Com efeito, do conjunto probatório, eu entendo que não corrobora a tese de que o banco réu deliberadamente obstou o retorno do autor ao trabalho, garantido pelo artigo 475 no período anterior ao ajuizamento da reclamação. Desta forma, acho correta a sentença que deferiu os salários vencidos apenas a partir da data da propositura da demanda. Consequentemente, uma vez que o pleito do autor referente à indenização por danos morais se baseou na alegação, não comprovada nos autos, de que o banco réu obstou de forma abusiva e injustificável a percepção dos salários do autor após a alta previdenciária, fica também mantida e irretocável a decisão que julgou improcedente o pedido, por não preenchidos os requisitos consubstanciados no artigo 186 e 927 do Código Civil. E é o voto que mantenho como prolatado. Pois não, doutor Helder. De acordo? E doutora Maristela. Está bem de acordo. Então, é o resultado que se proclama conforme o voto do relator. Próximo processo. Passando para a sessão do Dr. Lucas, no 03 a pauta, inscrito o Dr. Kleber Alves de Carvalho, pelo agravante. Então, o processo 1254 de 92, João Henrique Rodrigues e Banco do Brasil. Um agravo de petição que minha proposta de voto eu estou conhecendo do agravo e, no mérito, negando provimento ao mesmo. Doutor Kleber, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, relator, nesse caso, como se trata de um agravo de petição, eu venho só insistir nas razões recursais e pedir que seja provido o recurso, data venda, proposta de voto. Pois não. Então, isso é um agravo de petição e o meu voto está no sentido aqui de um pedido de incorporação da gratificação de função. Eu voto no sentido que essa pretensão de que esses 25% de acréscimo incidente sobre a gratificação determinada pelo ACT de 2003, em razão da incorporação da gratificação semestral às verbas salariais, não alcança o presente feito. O acréscimo determinado pela norma coletiva é posterior ao descomissionamento do autor e não incidiria sobre as gratificações de funções percebida por ele até outubro de 2009. Pedido de que o acréscimo seja considerado a partir de 2013 deve ser veiculado em ação autônoma. Então, dessa forma, nesse ponto, eu estou mantendo a decisão. Já em relação à multa por descumprimento da decisão, realmente, analisando o histórico do processo, constata-se que a primeira multa foi combinada para que o executado juntasse uma documentação necessária, o que foi atendido. Posteriormente, foi combinada nova multa para que o executado cumprisse a obrigação de implementar a incorporação do valor calculado e homologado pela perita. O executado juntou a documentação para comprovar o cumprimento da obrigação, mas o juízo considerou que a obrigação não foi cumprida satisfatoriamente, nos moldes adequados, e combinou nova penalidade. Então, eu estou citando aqui os despachos e entendendo que, ao estabelecer essa nova penalidade em patamar mais elevado, o juízo da execução concedeu nova oportunidade ao executado para cumprimento da obrigação imposta. E essa foi cumprida, portanto, não caberia a execução da multa. Então, é nesse sentido que eu estou negando provimento ao apelo apresentado. Eu colho o voto dos demais votantes, doutor Vicente De acordo. e doutor Helder. De acordo. Então, é o resultado que se proclama. Boa tarde, doutor Perfeito, Kleber. Senhor presidente, teve um processo, uma reclamação
julgada anteriormente, tinha até um colega presente aqui, e eu não pude presenciar o resultado do julgamento. Será que era possível só me informar O isso? senhor lembra em qual... É da relatoria da doutora Doutora Maristela. Maristela. Qual que é o nome do processo? 11764. Só o resultado. É um banco. Da reclamação? Banco É, da Real. reclamação. Cada improcedente a reclamação. Improcedente. Obrigado, excelência. Bom trabalho a todos. Obrigado, senhor, para o senhor também. Eu acho que dá para a gente terminar essa sessão antes de não ter que mudar de prédio. Vamos tocar Vamos o continuar? Então, assim, nós estamos na minha sala, vamos começar Continuar. por ela, então? Senhor. Então, vamos lá. Então, na minha sala, que é de 8h31, sustentação oral, tem só um que não foi feita, mas eu não estou... Não, 1, 2, mas não tem divergência. A primeira divergência que eu registro é no processo número 11,